Mais uma vez, amigos, estamos aqui para reiniciar a nossa série Revelações do Apocalipse, que está sendo uma bênção, né? E hoje nós vamos estudar a 7ª lição, que tem por título A Prisão de Satanás, a prisão do inimigo de Deus. Mas antes, como toda lição, né, nós sempre chamamos a atenção, né, para esses dois itens. Primeiro, se inscreva no canal aí, ó. Tem aí, se inscreva. Também acione o sininho para poder facilitar, para você já receber de primeira mão todos os vídeos. E vamos, antes de estudarmos a palavra de Deus, pedir a direção de Deus para podermos assim aprender sobre a direção do Espírito Santo. Vamos pedir para o Rogério fazer uma oração para pedir que o Espírito Santo venha nos ensinar nesta lição, neste momento. Olá, vamos orar então. Ó Deus, pela tua bondade, te pedimos que tu venha estar conosco nesse momento, que tu abra nossas mentes a fim de que nós possamos entender o que o Apocalipse quer nos dizer. Nós precisamos do mesmo Espírito que inspirou João a escrever todas estas palavras e ensinamentos que nós estamos recapitulando agora. Então, permita-nos ter este mesmo Espírito, porque será a mesma sintonia. E tudo o que o Espírito revelou a João, revelará a nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós aqui estamos já começando a lição, e essa lição ela nos vai demonstrar quando vai acontecer e como vai acontecer a prisão do inimigo de Deus, a prisão de Satanás. E aí vamos agora fazer a primeira pergunta ao nosso professor aqui, Rogério, para podermos já iniciar, propriamente dito, a nossa lição. E a primeira pergunta é que vai haver, segundo o que a gente conhece, duas ressurreições, né? A Bíblia fala em duas ressurreições, ela deixa bem claro. E como é que vai ser essas duas ressurreições? Qual período vai ser dessas duas ressurreições que a Bíblia fala, Rogério? São João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz. E sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, nós vemos aqui duas ressurreições. Ele chama de a primeira, a ressurreição da vida, e a outra, a segunda, ressurreição para a condenação. Isso nos dá a ideia de que houve um julgamento antes disso. E durante este julgamento, quem foi absolvido e morreu antes da volta de Jesus, ressuscitará para a vida, né? Vida eterna. E os que forem condenados, a própria Bíblia já chama eles de condenados, e tem uma ressurreição especialmente para esse tipo de pessoas que não obedeceram a Deus, viveram suas vidas do jeito que quiseram, porém não aceitaram a Jesus, como nós aprendemos na lição passada, que foi a volta de Jesus. Então, parece uma sequência. Jesus volta, mas quando ele voltar, nós até vimos um texto na semana passada, que nós vamos rever agora, é que vai haver a ressurreição, a primeira ressurreição para a vida, que João chama aqui de ressurreição para a vida, e estes que ressuscitaram vão ascender com Jesus, e nós, os vivos, vamos ser trasladados para encontrá-los no ar, e daí sim, daí viver a eternidade e ir para sempre com o Senhor. Então, quer dizer, Rogério, isso é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição. E a segunda ressurreição? Quando é que vai acontecer? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição.
é a ressurreição da vida, né? Então felizes são aqueles bem-aventurados, tem uma outra tradução que diz bem-aventurados, aqueles que participam da primeira ressurreição. E na sequência diz, a segunda morte não tem poder sobre eles, porque eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Opa, aqui tem uma informação importante. A primeira ressurreição serve para levar para o céu, para viver 1000 anos com Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Bom, se a primeira acontece e estes vão reinar durante 1000 anos, então já está dizendo para nós que o período entre uma e outra será de 1000 anos. Mas vamos para frente que tem mais coisas esclarecedoras. Então até aqui a gente já sabe que vai ter 2 ressurreições, uma dos justos e a outra dos ímpios. Já sabemos também, que você acabou de falar, que entre uma e outra vai ter um período de 1000 anos. 1000 anos. Né? Agora, nós queremos saber quando vai acontecer a primeira. Muito bem. A primeira ressurreição, que é a dos justos. 1 Tessalonicenses está no capítulo 4, no versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, aqui parece que acontece a volta de Jesus, foi o que nós estudamos na lição passada. Então, logo na volta de Jesus, há uma ressurreição, que é a primeira, a ressurreição da vida. O interessante que o verso relata aqui é que a voz do arcanjo, isso me lembra uma passagem que Jesus falou uma certa vez, quando ele se comparou ao pastor e nos comparou a ovelhas. E ele disse, isso está registrado em João capítulo 10, ele diz assim, o bom pastor conhece suas ovelhas, e suas ovelhas conhecem o pastor. E ele foi mais ainda, ele diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso é interessante, porque aqui, quando diz que vai haver a primeira ressurreição, alguém fala, alguém dá uma ordem. O texto começa assim, foi dada a ordem, com a voz do arcanjo. E o arcanjo que acontece aqui é Miguel, que é mesmo Jesus. É a mesma pessoa. Então o pastor aqui, que Jesus falava lá quando ele veio, o pastor vai falar. E as ovelhas, mesmo que estiverem dormindo, ouvirão a voz do Senhor e levantarão de onde elas estiverem, do túmulo. E na sequência do verso, versículo 17, como eu tinha citado anteriormente, diz assim, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Veja que tanto as ovelhas que estão no túmulo quanto as ovelhas que estão vivas ouvem a voz do bom pastor, ouvem a voz do arcanjo. Quando o arcanjo falar, elas vão responder. E essa resposta é o que o pastor, o doador da vida, atribui a elas, que novamente é o fôlego de vida. Então, Rogério, assim, eu estou aqui representando os do canal, né? O povão aí, o pessoal que estão acompanhando essa revelação aí esse seminário, né? Que é a Revelações do Apocalipse, essa série, que está sendo uma bênção. Então, aqui, me colocando no lugar deles, vamos aqui. Quer dizer que nós estamos agora aqui no momento da volta de Cristo, para a gente poder nos localizarmos. Então, no momento da volta de Cristo, vai haver 2 tipos de pessoas, os justos e os ímpios. E, nessa ocasião, vai ter os ímpios vivos e os ímpios mortos. Os justos vivos e os justos mortos. Então, quando Jesus Cristo voltar, os ímpios vivos vão dizer, cai sobre nós os montes, os rochedos, esconde-nos da face desse poderoso. E eles não vão suportar e vão morrer. Isso.
E os justos vivos vão dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. E Ele nos salvará. E os justos mortos ressuscitarão, obedecendo ao chamamento do nosso Rei, né, Jesus Cristo. E essa é a primeira ressurreição. Isso. E os ímpios mortos não vão ressuscitar, vão continuar mortos, né? No período de 1000 anos. Isso. Nota que os ímpios vivos, ao pedirem para os montes e rochedos caírem sobre eles, eles vão se unir aos ímpios mortos. A partir desse momento não tem mais ímpio vivo. A partir desse momento, quando a voz do arcanjo ressoar, já todos os ímpios estarão mortos e continuarão mortos no pó da terra até que se completem os 1000 anos. E vamos prosseguir, porque aí vem a revelação do que vai acontecer depois desses 1000 anos. Quer dizer, durante e depois dos 1000 anos. Porque o antes dos 1000 anos a gente está vendo, é a volta de Jesus. O arcanjo dá a ordem para que os vivos, os mortos justos, os justos mortos, levantem do túmulo para encontrar-se com o Senhor nos ares. Então a próxima pergunta é: quando vai acontecer a segunda ressurreição e como vai ser aí, né? Então vamos lá. O texto é Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Então diz assim: o restante dos mortos, não voltou a viver. Quais são esses restantes dos mortos? Os ímpios. Né? Então continua. Eles não voltaram a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A gente acabou de falar. A Bíblia está dizendo, olha, os ímpios, os restantes dos mortos, não vai acontecer nada. Eles vão continuar lá, quietinhos, do jeito que eles estão. Enquanto os justos mortos ressuscitam, eles não ouvem a voz do pastor. Porque eles não conheceram o pastor. Não se permitiram conhecer o pastor e não deixaram o pastor conhecê-los. Quando o pastor fala, eles não entendem, não ouvem a voz do pastor. Quem está ligado com o pastor hoje, e se por acaso vier a dormir, então esse vai ouvir a voz do pastor. Eles continuarão mortos. Com os ímpios que estiverem vivos, que contemplarem a volta do Senhor, e estarão tão aterrorizados ao ver a face de Jesus em sua volta, vão pedir a morte, vão receber essa morte deles, vão se unir novamente com esses. E até que se completem os 1000 anos, eles continuarão lá. Rogério, agora vem a pergunta. E nesse período aí desses 1000 anos, onde estão os salvos? Né? Onde eu, você e os demais que estão assistindo vão estar onde? Que eu acho que nós temos que pensar que nós vamos estar salvos. Isso. E onde vão estar o pessoal que subiram com Jesus? Eles vão para onde? O verso anterior ao que nós lemos dá a resposta para isso. Olha o versículo 4 agora. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem haviam sido dado autoridade de julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aqui tem algo esclarecedor. Primeira informação. Ele diz que tinha tronos e que alguém sentou nesses tronos. E estas pessoas que sentaram nesses tronos foram aqueles que foi dado a autoridade de julgar. Tem trono e estas pessoas se tornam juízes agora. O que a Bíblia está querendo nos dizer aqui? Bom, no céu a gente vai ter muita surpresa. Talvez a gente tenha a surpresa de pessoas que a gente tinha certeza que deveriam estar no céu, segundo o nosso julgamento. De repente nós imaginamos que as pessoas que fizeram coisas boas, essas sim merecem o céu. As pessoas que fizeram coisas ruins, não merecem o céu.
Não é bem assim o julgamento de Deus. O julgamento de Deus, ele se baseia na sua misericórdia e na aceitação que as pessoas têm pelo sacrifício dele na cruz. Independente se a pessoa fez coisas boas ou se as pessoas fizeram coisas ruins. Dou um exemplo. Quando Jesus foi crucificado, ao seu lado, do lado direito e esquerdo, haviam 2 ladrões. E a Bíblia é clara quando diz que um dos ladrões começou a blasfemar e dizer: olha, tu não é o Cristo, tu não é Deus, tu não disse que é o poderoso, vai, te salva e salva a gente também. Muito prático ele, né? Enquanto o outro olhou para ele e o repreendeu: rapaz, não faz isso. Nós estamos aqui e tivemos motivos para estar aqui, mas ele não fez nada. Ele está limpo, está puro, ele está sendo injustiçado. Aí Jesus vira para ele e diz assim: olha, eu vou te dizer hoje, agora, nesse momento eu estou te dizendo que tu vai estar comigo no paraíso. Quer dizer, o ladrão, ele não fez nada de bom, até porque ele estava sendo crucificado. Além de ele não ter feito nada de bom, ele entendeu que era justo que ele estivesse lá. Então ele sabia por que estava lá. E foi para esta pessoa que em toda a Bíblia, você não encontra em lugar nenhum da Bíblia alguém que tenha o passaporte carimbado para ir para o céu, a não ser este ladrão. Dito pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Foi o único que Deus assegurou: olha, não te preocupa, estou te dizendo agora, tu vai estar comigo no paraíso. Ele não fez nada de bom. Então, independe se eu fiz ou não fiz algo de bom. Quem determina isso é a aceitação que eu tenho de Jesus. Então, estas pessoas que aceitaram Jesus e o sacrifício dele na cruz, estas pessoas sentarão nesses tronos, reinarão com Cristo durante 1000 anos e vão julgar. Agora, julgar quem? Se quem aceitou Jesus como seu Salvador, morreu, ressuscitou na primeira ressurreição e encontrou-se com os vivos nos ares e foi agora para o céu, está com Cristo durante esses 1000 anos, e vai julgar quem então? Não já está tudo decidido? Muito bem. Aqui é que tem algo esclarecedor. Imagina você se chegar lá e não encontrar aquele ente querido que você ama muito. De repente você está e ele não está. E você viu que essa pessoa fez tanta coisa boa. Aí você vai perguntar para Deus: Senhor, será justo que fulano, que fazia tanta caridade, fazia tanta coisa boa, não esteja aqui? Aí Jesus vai dizer isto: vamos julgar? Então vamos abrir livros e vamos ver o que foi registrado de sua vida e o porquê que ele não está aqui. Na verdade, esse julgamento aqui é um julgamento de comprovação. Aqui vai se comprovar quem está no céu porque está e quem não está e por que não está. Rogério, então aí nós já sabemos agora que os justos, todos os justos, vão estar no céu, participando da segunda fase do julgamento. Não é isso? Isso. E é um privilégio, vai ser um privilégio. E já sabemos também que todos os ímpios vão estar mortos. Né? Nesse período de 100 anos, nós vamos estar participando. Quando eu digo nós, é porque eu acredito que nós vamos estar, e você também, com certeza, vamos estar no céu, participando dessa etapa, segunda etapa do julgamento. E depois aqui, a gente já sabe também que nesse período de 1000 anos, os ímpios vão estar mortos, todos os mortos. E Satanás? Aonde ele está? Responde isso aí pra gente aí. Então vamos lá. Vamos subir o texto um pouquinho mais de Apocalipse 20. Apocalipse 20 é muito esclarecedor a respeito desse tempo, desse período, quem vai, quem não vai, e agora onde Satanás estará. Capítulo 20, versículo de 1 a 3, então o texto diz assim: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou
por 1000 anos lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Primeiro, vamos colocar este texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, na moldura do simbolismo que é o livro do Apocalipse. Nós vimos isto nas lições passadas, principalmente na primeira lição. Apocalipse foi escrito em símbolos por um motivo. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Ele foi escrito porque a igreja estava sendo perseguida, João estava sendo perseguido, inclusive ele estava na ilha de Patmos. E se nós estamos num grande conflito, quer dizer, numa grande guerra, os dois lados querem ter vantagens, então os dois lados têm estratégias. Satanás tem suas estratégias e que ele é muito vitorioso em suas estratégias. Então Deus bolou uma estratégia para que o Apocalipse chegasse até nós. Porque se de repente ele escreve tudo às claras, muito provavelmente dentro desta guerra, onde Satanás domina esse planeta, o Apocalipse talvez não teria chegado em nossas mãos. Então, ao escrever em símbolos, vamos olhar para o texto como o Apocalipse o pede, olhando símbolos. Primeiros símbolos que aparece aqui: corrente na mão de um anjo que desceu do céu, uma chave que ele chama do abismo, que esse anjo traz. E o que seria o abismo, então? Gênesis capítulo 1, versículo 2, responde essa nossa pergunta. Veja só como é que está escrito Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele diz que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobria a face do abismo. Então ele faz a comparação aqui, que se a terra era sem forma e vazia, isto é simples de entender. Se você chegar perto de um poço muito profundo, você vai olhar para dentro do poço, já que é muito profundo, você não vai olhar ao fundo. O que você vê dentro do poço? Uma grande escuridão. Então, há trevas sobre a face do abismo, que é o buraco profundo que a gente está vendo. A terra foi comparada a isto. A terra, que era sem forma e vazia, era o abismo, por causa da sua escuridão. Então aqui o anjo está dizendo, o Apocalipse está dizendo que o anjo trouxe a chave de quem? A chave do planeta Terra, que antes era um abismo sem forma e vazia, até que Deus a criou. Até que Deus a preencheu de plantas, como diz o relato de Gênesis capítulo 1. Bom, se, como nós vimos, os ímpios, os que ficarem, estarão mortos, então não tem ninguém mais nesse planeta. Vai ficar só Satanás. Existe prisão maior do que essa, do que a solidão? E tem mais, o texto continua, versículo 2, diz assim, versículo 3 diz assim, para assim impedi-lo de enganar as nações. Ele não tem mais quem enganar. Tudo já está decidido. Os ímpios que estavam mortos continuaram mortos. Os ímpios vivos pediram para os montes e rochedos caírem sobre eles. Vão morrer. Não tem ninguém nesse planeta. O anjo põe limites. É isto que o texto está dizendo. Põe limites. Ele não pode sair do planeta Terra. Aqui ele vai ter tempo. Quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos para ele pensar em tudo que ele fez. Em quantas pessoas ele desvirtuou o caminho. Em quantas pessoas ele tentou e incentivou essas pessoas a ficarem contra o pastor, contra Jesus, contra Deus, para que ele assuma todas as maldades que ele fez. Isto vai acontecer com Satanás durante esses 1000 anos. Rogério, agora a pergunta é a seguinte. Rapidão, Simão. Eu quero que fique claro isto. Não fica ninguém mais na terra. Toda a intercessão já foi feita. Todo pedido de perdão já teve tempo para ser feito e foi feito. Quem pediu perdão antes dos 1000 anos, quer dizer, antes da volta de Jesus, e foi perdoado.
não tem mais jeito depois que Jesus voltar. Porque quem for com Jesus, nós lemos no versículo 4, vai sentar para julgar. Então não tem mais jeito. O julgamento é de comprovação. Certo, Rogério. Aí nós, nesse caso, nós vamos estar na Cidade Santa, lá em cima, participando da segunda etapa do julgamento. Todos os ímpios vão estar mortos aqui. Satanás, como você bem falou, está preso, porque não tem a quem tentar, né? O que fazer. 1000 anos, né? Aí agora a pergunta é, o que vai acontecer com a Cidade Santa quando terminar os 1000 anos? Muito bem, agora a gente está em momentos não mais decisivos, mas momentos decididos. Agora chega o momento de recompensar a todos, quer os que fizeram o bem, quer os que fizeram o mal. Cada um vai receber a sua recompensa. Então, agora desce a Cidade Santa. Vamos ver isso na Bíblia. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 2. Diz assim: Vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Jesus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Agora começa uma cerimônia muito bonita, que é o casamento. A noiva está preparada. Eu quero chamar a atenção aqui que não é a cidade, o físico, os muros, as construções dessa cidade que é a noiva. Não, a noiva é quem está dentro da cidade. A cidade é a igreja, né? Isso, a cidade é a igreja. Quando a cidade física, a construção estiver descendo, que é isso que a Bíblia está relatando, quando ela estiver descendo, a igreja de Jesus está dentro dela. E já vem descendo para o casamento. É só a gente lembrar de uma parábola que tem na Bíblia, chamada de a parábola das 10 virgens. O noivo veio. Agora está na hora da noiva descer. A noiva sempre vem depois do noivo. A parábola está dizendo que quando o noivo vem, é a volta de Jesus. E aí vem Jesus. O noivo chega primeiro. Depois vem a noiva. Então, depois de 1000 anos, a noiva vem. A gente pode pensar assim, mas 1000 anos é muito tempo. É só pensar numa coisa. Para os justos que foram para o céu com Jesus, os que ressuscitaram, os que estiveram vivos, é só você pensar, quando a gente está num momento feliz, num lugar aprazível de felicidade, o tempo passa que a gente nem vê. E quem está dormindo é que não vê mesmo o tempo passar. Então não é muito tempo comparado. Está entendendo? Então a noiva vem. A noiva vem, agora vai acontecer o casamento tão esperado. Certo, Rogério, mas aí vem outra pergunta. Quando terminar os 1000 anos, o que vai acontecer com Satanás e os ímpios que estão mortos aqui? Então vamos lá. Versículos 5, 7 e 8 de Apocalipse capítulo 20. Nós já vimos que o restante dos mortos não voltaram a viver até que se completem os 1000 anos. Pronto, versículo 5. Agora o versículo 7 diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto. Por quê? Porque os ímpios, os que ficaram, ressuscitarão. Essa é a segunda ressurreição. Como a gente viu lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29, é a ressurreição da condenação. Eles já estavam condenados. Por isso houve o juízo de comprovação. Então, continua o verso dizendo assim: e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra. Agora tem gente para ele enganar. Por quê? Porque ressuscitaram. Não é? Continua. Ele dá aqui nome de 2 reis simbólicos. Simboliza gente de todos os cantos da terra e muita gente. É chamado de Gog e Magog. Foram 2 reis da antiguidade que arrebanhavam muita gente. Né? Um exército muito numeroso. Então aqui, a fim de reuni-los para a batalha. Opa, vai ter agora
o final da grande batalha. Continua o versículo. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. E aí, vamos continuar, porque daqui a pouco eu digo o que foi que aconteceu. Aí o que vai acontecer? Agora você falou que a cidade santa está descendo, a noiva está descendo para o casamento, né? Aí agora os ímpios vão ressuscitar. Automaticamente, como você falou, Satanás vai estar solto. Vai reunir os ímpios. E aí o que vai acontecer? Ao final do versículo 9. Eu ia adiantando, mas eu me contive. Versículo 9. Diz assim: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas aí acontece uma coisa. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Olha a continuação diz. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e os falsos profetas, e eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Aqui eu quero parar só no finalzinho desse verso, que o relato é claro. O que vai acontecer? A cidade santa vai descer, os ímpios mortos vão ressuscitar, Satanás será solto porque eles ressuscitaram, e Satanás continua os enganando. Olham para a cidade santa e Satanás tenta fazer a cabeça de todos os seres que ressuscitaram agora na segunda ressurreição, talvez para invadir a cidade santa, a Nova Jerusalém, e aí, nessa marcha deles, que eles partem para o saque da Nova Jerusalém, saquear a Nova Jerusalém, então desce fogo do céu e os consomem. Agora, desse fogo, o texto diz assim, que eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Não pensemos que vai acontecer que dentro da cidade santa vai estar todo mundo alegre e feliz, e fora da cidade santa, fogo vai ficar consumindo eternamente para todo sempre. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o engano e os enganados, porque aceitaram esse engano, a consequência desse engano é que vai ser destruída. O versículo 10 fala que o fogo vai devorar todos. Ora, fogo depois que devora, o que sobra? Cinza. Amigos, vocês podem pegar um monte de cinza, quanta cinza vocês puderem. Podem tentar atear fogo nelas e não vai pegar fogo, porque o que tinha de combustível já foi consumido pelo fogo. O texto está dizendo aqui que para todo sempre não vai mais existir o que existia antes do fogo descer do céu. Né? A comparação é lógica e óbvia. Você pega um pedaço de papel, toca fogo nele, e ele vai ficando preto depois de consumir o que é combustível, a matéria que é combustível. Depois que termina, vira cinza. Mas a consequência do fogo, todas as vezes que você olhar para a cinza, você vai dizer, aqui teve fogo. Então o fogo, ele é eterno, porque você tem a lembrança do que ele fez, do estrago que ele produziu. Agora, Rogério, a última pergunta. Essa lição está muito boa, muito esclarecedora. Está dizendo passo a passo o que vai acontecer, né? Agora a última pergunta é, o que Jesus vai fazer, né? Que a terra vai ser queimada e purificada, porque esse fogo que vai consumir Satanás, que foi preparado para ele, e aí teve uns gaiatos que acompanharam ele e se deram mal, né? Que não vai ser o meu caso, nem o seu caso, nem o do Rogério. Nós estamos aprendendo aqui para poder não entrar nessas histórias de gaiato no navio aí, de fazer coisa errada. Então assim, e esse fogo vai aproveitar e vai purificar a terra. E o que Deus vai fazer com essa terra quando o fogo
purificar tudo e queimar tudo e acabou o fogo também, o que Deus vai fazer? 2 textos. O primeiro texto está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o 13, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Ladrão, ele não te avisa o dia que vem. Ele vem e te pega de surpresa. Continua o verso. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipos de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam da maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora, o capítulo 21 de Apocalipse, versículos de 1 a 4, nós até vimos esse texto na lição passada, e eu vou rever esse texto, narrando o que acontece. Primeiro, é o anseio de ter um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Para que haja um novo céu e uma nova terra, Jesus virá como ladrão. E quando ele vir como ladrão, depois dos 1000 anos, tudo isso vai ser purificado pelo fogo. Porque fogo purifica. Eu gosto de pensar que, como uma lavoura, para você, no sistema de agricultura comum, né, se corta o mato, espera secar o mato e toca fogo no mato. Depois que o mato queima, é impressionante que vem as primeiras chuvas, os brotos verdinhos que aparecem são imediatos à chuva. Mas para purificar precisa de fogo. Assim Jesus vai fazer para que haja uma nova terra. Né? E agora, quando acontece essa nova terra, João vê. Capítulo 21 diz assim: então vi novos céus. Por quê? Porque o velho céu, como a gente viu em Pedro, pegou fogo. Se desfez os elementos pelo calor. E aí ele diz: vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Aí a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Jesus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi outra voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois todas as antigas coisas passaram. Que coisa bonita, né? Mas tem um período de drama aí. A cidade santa desce. Nós vimos que aí os ímpios ressuscitarão. Satanás vai enganá-los, dizendo que a cidade é deles. Vamos tomar essa cidade. Eles vão em direção da cidade e todos vão queimar no fogo e enxofre. Isso daqui não é prazeroso para Deus. De jeito nenhum. Tanto que o versículo 4 diz assim: enxugará dos seus olhos, dos olhos dele. Ele vai ver aquela cena com muita tristeza. Para ele é uma cena estranha, porque é um ato estranho. O fogo que vai descer do céu é para purificar a terra. Então, o fogo vai descer, vai purificar a terra, mas tem pessoas que não quiseram sair desta terra. Porque o critério para ir para o céu, para viver a eternidade, não é fazer coisas boas ou deixar de fazer coisas boas. O critério para ir para esta nova terra é aceitar Jesus como seu Salvador. Este é o critério. Mas as pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador, estas pessoas vão ficar nesta terra. E em ficando nesta terra, o fogo que vai purificar a terra vai encontrá-los. E isso fere Deus. Por isso, aqui no versículo 4, ele diz: enxugará dos seus olhos toda lágrima. A última lágrima que Deus vai derramar
é por estas pessoas que, infelizmente, não aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, o que eu digo para você hoje, não se atenha achando que fazer coisas boas, fazer caridade, ajudar as pessoas, te leva para o céu. Isso é importante. Eu não estou dizendo que não é. É muito importante. Mas é uma coisa que brota do coração daqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a nos preocupar com as outras pessoas. Então nós vamos fazer o bem para essas pessoas. Não porque nós queremos fazer o bem. Porque nada nós temos em nós que nos impulsione a fazer o bem. Não. Isso é dom de Deus. Isso foi dado para a gente assim quando a gente foi feito. Porque a gente foi feito no Éden. Todos esses atributos vêm de Deus. E isso é natural. Se nós fomos feitos de Deus. Gente, até o mais horrendo assassino que existe na face da terra, dentro dele, ainda tem bondade. Porque alguns não, mas outros respeitam as mães, respeitam suas mães, respeitam seus pais, respeitam seus filhos, mas praticam coisas ruins. Mas ainda dentro dele, por pior que seja o ser humano, ainda tem resquícios de bondade, que são os traços da divindade na criação. Então, fazer o bem, tão simplesmente por fazer, não é critério. Mas o que nos levará para o céu é a aceitação de Jesus como nosso Salvador. Aceite Jesus, é tempo, dá tempo ainda. Nós vimos na lição passada que o tempo está muito próximo, muito próximo. Nós estamos vendo acontecimentos rolando no mundo inteiro, de forma global, que apontam, que são sinais da volta de Jesus e sinais de que isto está muito próximo. Amigo, dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa aceitar Jesus como seu Salvador. A partir daí, você vai ver que, se você deixar, ele transforma a tua vida, que você nem percebe. E você começa a se preparar e continua se preparando para o grande encontro do Senhor nos ares, para viver 1000 anos no céu, depois voltar para viver a eternidade numa nova terra na qual habita a justiça. Queridos, finalizando essa lição de hoje e continuando aí o apelo do Rogério, vocês perceberam que na realidade vai ter 2 classes só de pessoas, os justos e os ímpios. E eles vão ter destinos diferentes. Vida eterna, que são justos, os outros, morte eterna. Então, a decisão é com você. É comigo, é com o Rogério. Eu, conversando com o Rogério esses dias aí, ele me falou que ele já decidiu, né? Já tomou a decisão de aceitar Cristo e ele é cristão de berço, né? E eu também já tomei minha decisão. Agora a pergunta é, e você? E é simples, é aceitar Cristo como nosso Salvador pessoal. É aceitar que nós não somos nada e Deus é tudo. E ao aceitar que Deus faça tudo por mim, como Ele já fez, o segredo está aí. Aceite Cristo. Aceite a salvação de graça. É o chamado, a salvação gratuita. Isso não vem de nós. É um dom de Deus. Que você, nosso apelo nesse momento é que você aí que está escutando, se ainda não tomou, tome essa decisão. A decisão que aconteça o que acontecer, eu vou estar com Cristo. Aconteça o que acontecer, eu já sei qual lado que eu estou. Aconteça o que acontecer, e a despeito de qualquer coisa, eu estou com Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração agora.
Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor. Que mensagem maravilhosa. Que lição esclarecedora. Mostrando tudo o que vai acontecer. Por isso é que o nome dá Revelações do Apocalipse. Revelações das coisas que irão acontecer. E nós tivemos revelações esclarecedoras e que nós devemos atentar, porque logo, logo, esse grande acontecimento que nós acabamos de falar, essas duas ressurreições, logo, logo vai acontecer. A grande pergunta, qual das ressurreições eu irei participar? Eu vou estar vivo? E se eu estiver vivo na ocasião da morte de Cristo, qual lado eu vou estar também? Que Deus nos ajude e que possamos, se já tomamos a decisão, permanecer firme. Se não tomamos a decisão ainda, que possamos tomar logo, porque pouco tempo nos resta. Tudo isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos salva. Também, desde já te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, que foi realizada lá no Calvário. Aquele sacrifício, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a próxima lição é as promessas do Apocalipse. Né? Nós já assistimos uma lição anterior, parece que foi a segunda, que fala das boas novas do Apocalipse. Mas essa aqui é diferente. Essa daqui vai dizer quais são as promessas. O Apocalipse promete algumas coisas. E aí nós vamos ver na próxima lição. Você não pode perder. Certo? E até a próxima lição. Tchau!